Em 9 de março, o ex-presidente Lula contou ao presidente da CUT como foi o encontro que teve em Brasília com senadores aliados. Lula disse que é capaz de incendiar o país, mas que não quer fazer isso. Ela está fazendo proposta para o mercado que é inimigo dela. Nenhum cara do mercado vai votar nela. O mercado que ela está pensando agradar não quer reforma na Previdência, quer o fim dela. Isso. É isso, querido, é isso. E eu disse para os senadores, eu não quero incendiar o país. Eu sou a única pessoa que poderia incendiar esse país. Não quero fazer como Nero, sabe? Não quero. Sou um homem de paz, tenho família. Isso mesmo, chefe, é isso mesmo. Ok? Trechos inéditos de gravações divulgadas ontem reforçam a ligação da família do ex-presidente Lula com o sítio em Atibaia. As primeiras escutas telefônicas que mostram a relação dos filhos do ex-presidente Lula com o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, foram feitas no fim de fevereiro. Era a véspera de uma manifestação marcada para acontecer na porta do sítio. Fábio Luiz, filho de Lula, conversa com Calil Bittar, irmão de Fernando Bittar, um dos donos da propriedade no papel. Segundo os investigadores, os dois tinham receio de que a manifestação pudesse reunir uma grande quantidade de pessoas. Fábio, então, pede para que Calil organize um churrasco no sítio no mesmo dia, para assim garantir a presença de alguém na propriedade durante a manifestação. Eu vou ver se eu convenço o Fabiano de vir para cá, né? É uma boa. Tá? Eu tenho a sua autorização para isso, tem? Alô? Alô? Tô ouvindo. Eu tenho a sua autorização para isso. Você tem autorização para tudo, meu amor. Então tá bom. Tá bom? Mas leva mais gente também. Faz um churrasco, compra picanha, tem cerveja lá, faz um churrasco. Vai passar o dia na piscina. Para os investigadores, causa estranheza o fato de que, apesar de oficialmente o sítio de Atibaia ser de propriedade do irmão, Calil Bittar pedir autorização do filho de Lula para convidar determinadas pessoas para o churrasco. No dia seguinte, Fábio liga para o caseiro do sítio, a quem chama de Maradona, para avisar que Calil Bittar vai chegar para passar o dia. Bom dia, Maradona. Ô, Fábio, bom dia. O irmão do Fernando, o Calil, tá indo para aí. Ah, tá bom. Seria, para os investigadores, mais um indício de que era Fábio quem dava as ordens para o caseiro no sítio. Para a Polícia Federal, outro indício de que Lula é o verdadeiro dono do sítio está numa conversa de Paulo Gordilho, ex-diretor de engenharia da construtora OAS. Gordilho entrou na mira da Lava Jato depois que investigadores descobriram que foi ele quem encomendou e pagou os móveis planejados do sítio e do triplex no Guarujá. Na gravação, ele reclama para uma mulher que sofreu busca e apreensão da PF. Não roubei, não matei, não ganhei nenhum dinheiro com isso. Eu Só tenho fui certeza. O presidente pediu, eu fiz. É lógico, você cumpre ordens, né? E ganhei no final do ano um desemprego. Os investigadores não dizem se o presidente citado por Paulo Gordilho é Lula ou Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. A defesa de Lula afirma que Calil Bittar não pede autorização a Fábio Luiz Lula da Silva nesta ligação e que ele havia telefonado diretamente para o caseiro do sítio, mas não havia conseguido contato. Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, o filho de Lula apenas auxiliou Calil Bittar a localizar o caseiro. O advogado do ex-presidente diz também que o sítio Santa Bárbara de Atibaia pertence a Fernando Bittar e a Jonas Suassuna, que pagaram pelo imóvel e podem dar a ele a destinação que quiserem. Paulo Gordilho e Calil Bittar não retornaram o nosso contato. A crise política no Brasil ganhou destaque na imprensa internacional. O britânico Financial Times deu a notícia com destaque na primeira página e disse que o Brasil mergulhou numa crise constitucional. O jornal fala dos protestos de rua e diz que a Bolsa de Valores fechou em alta porque os investidores apostam no colapso do governo. O Brasil está na capa da edição eletrônica do espanhol El País, com 3 reportagens e um editorial. A principal diz que, de alarme em alarme, a cada passo o Brasil afunda mais no caos político, jurídico e social. O francês Le Monde diz que o Brasil vive um duelo entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro. No La Nation, o temor de que a complexa situação do principal parceiro comercial afete a retomada da economia argentina.
Em editorial, a agência Bloomberg diz que Dilma Rousseff zomba da justiça. A tentativa escancarada dela de proteger o antecessor de ser processado não terminará bem nem para ela, nem para o Brasil. O jornal de maior circulação aqui nos Estados Unidos, o Wall Street Journal, diz na primeira página que Dilma enfureceu críticos e aliados ao levar Lula para o ministério. O New York Times traz uma chamada na capa e uma página quase inteira dentro do jornal que explica que toda a cúpula do poder está na mira da Lava Jato. A presidente Dilma Rousseff voltou a falar hoje sobre a divulgação do diálogo dela com o ex-presidente Lula. O telefone do ex-presidente foi grampeado com autorização do juiz Sérgio Moro. Dilma falou durante um discurso de entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida em Salvador. Ela repetiu que considera o grampo ilegal e disse que em outros países a punição seria a prisão de quem autorizou. Grampo na presidência da República ou em qualquer um de vocês não é algo lícito, é algo ilícito e é previsto como crime na legislação. Presidente de qualquer país democrático do mundo tem o que se chama garantias constitucionais. Ele não pode ser grampeado, a não ser com autorização expressa da Suprema Corte do país. Em muitos lugares do mundo, quem grampear um presidente vai preso. O juiz Sérgio Moro, que autorizou o grampo e a divulgação das conversas, publicou um despacho ontem com os motivos da decisão dele. No documento, Moro diz que ainda não é o caso de exclusão do diálogo, considerando seu conteúdo relevante no contexto das investigações, e que a existência de um interlocutor autoridade com foro privilegiado não altera o quadro, pois o interceptado era o investigado e não a autoridade. Moro finaliza dizendo que caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir definitivamente sobre essas questões quando receber o processo. O Procurador-Geral da República disse hoje que a gravação da conversa da presidente Dilma com o ex-presidente Lula foi correta. Ele está na Europa discutindo com o Ministério Público de lá as investigações da Lava Jato e disse que na volta ao Brasil vai analisar detalhes dos horários do diálogo e da notificação para as operadoras interromperem o grampo. Uma coisa é você ter um alvo que não tem prerrogativa de foro e a decisão judicial determinando a escuta telefônica deste alvo. As pessoas que ligam para este alvo não são objeto da escuta. O objeto da escuta é o alvo. Se as pessoas ligam para ele, a escuta que está em curso vai captar esta gravação. Então, é assim que funciona. O senhor considera que pode ter sido correta Pode ter esta sido escuta. correto, pode ter sido correto. Mesmo a presidente da República aparecendo nesses áudios divulgados. Incorreto seria se a escuta tivesse sido determinada pelo juiz de primeiro grau e não pelo Supremo Tribunal Federal em linhas de telefone de uso da presidência da República. O ministro Teori Zavascki, que cuida dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, recebeu hoje título de cidadão honorário da cidade de Ribeirão Preto. No discurso, ele disse como acha que um juiz deva agir. Primeiro, mais importante, talvez o basilar, o qual todos os demais decoram, é o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade supõe uma série de outros pré-requisitos. Supõe, por exemplo, que seja discreto, que tenha prudência, que não se deixe contaminar por holofote, que se manifeste no processo depois de ouvir as duas partes. É preciso que o juiz tenha serenidade. Serenidade significa dizer que ele não seja contaminado por paixões de qualquer natureza. A paixão é cega.
Em pouco mais de 24 horas, a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil já foi cancelada e revalidada 2 vezes. Neste momento, a posse está suspensa por força de uma liminar da Justiça Federal em Assis, interior de São Paulo. O governo federal vai recorrer. Em todo o país, são mais de 50 ações populares questionando a posse do ex-presidente Lula, com o argumento de que ele só foi nomeado para garantir foro privilegiado. O conteúdo das conversas do ex-presidente Lula, grampeadas com autorização da Justiça, produziu indignação e reação imediata de autoridades do Judiciário. Na Procuradoria-Geral da República e nos tribunais superiores, o comentário que ele fez numa conversa com a presidente Dilma Rousseff foi recebido como um insulto. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, respondeu duramente. Disse que o comentário de Lula ofendeu gravemente a dignidade institucional do Poder Judiciário e que foi uma reação torpe, típica de mentes autocráticas e arrogantes. O ministro Celso de Mello disse ainda que foi um gesto leviano e irresponsável, que traduz o receio pela atuação firme, justa, impessoal e isenta de juízes livres e independentes. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também rebateu Lula. Disse que o Ministério Público tem que agir com tranquilidade e tecnicamente, mas destemidamente. E completou: o Ministério Público não tem medo de nada. Na noite de ontem, depois de toda a repercussão da divulgação dos grampos no Brasil e no exterior, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma carta aberta. O texto diz o seguinte: creio nas instituições democráticas, na relação independente e harmônica entre os poderes da República, conforme estabelecido na Constituição Federal. Dos membros do Poder Judiciário, espero, como todos os brasileiros, isenção e firmeza para distribuir a justiça e garantir o cumprimento da lei e o respeito inarredável ao Estado de Direito. Creio também nos critérios da impessoalidade, imparcialidade e equilíbrio que norteiam os magistrados incumbidos desta nobre missão. Por acreditar nas instituições e nas pessoas que as encarnam, recorri ao Supremo Tribunal Federal sempre que necessário, especialmente nestas últimas semanas, para garantir direitos e prerrogativas que não me alcançam exclusivamente, mas a cada cidadão e a toda a sociedade. Nos 8 anos em que exerci a presidência da República, por decisão soberana do povo, fonte primeira e insubstituível do exercício do poder nas democracias, tive oportunidade de demonstrar apreço e respeito pelo Judiciário. Não o fiz apenas por palavras, mas mantendo uma relação cotidiana de respeito, diálogo e cooperação, na prática, que é o critério mais justo da verdade. Em meu governo, quando o Supremo Tribunal Federal considerou-se afrontado pela suspeita de que seu então presidente teria sido vítima de escuta telefônica, não me perdi em considerações sobre a origem ou a veracidade das evidências apresentadas. Naquela ocasião, apresentei de pleno a resposta que me pareceu adequada para preservar a dignidade da Suprema Corte e para que as suspeitas fossem livremente investigadas e se chegasse assim à verdade dos fatos. Agi daquela forma não apenas porque teriam sido expostas a intimidade e as opiniões dos interlocutores. Agi por respeito à instituição do Judiciário e porque me pareceu também a atitude adequada diante das responsabilidades que me haviam sido confiadas pelo povo brasileiro. Nas últimas semanas, como todos sabem, é a minha intimidade, de minha esposa e meus filhos, dos meus companheiros de trabalho, que tem sido violentada por meios de vazamentos ilegais de informações que deveriam estar sob a guarda da Justiça, sob o manto de processos conhecidos primeiro pela imprensa e só depois pelos diretamente e legalmente interessados, foram praticados atos injustificáveis de violência contra minha pessoa e de minha família. Nesta situação extrema em que me foram subtraídos direitos fundamentais por agentes do Estado, externei minha inconformidade em conversas pessoais que jamais teriam ultrapassado os limites da confidencialidade se não fossem expostas publicamente por uma decisão judicial que ofende a lei e o direito. Não espero que ministros e ministras da Suprema Corte compartilhem minhas posições pessoais e políticas,
Mas não me conformo que, neste episódio, palavras extraídas ilegalmente de conversas pessoais protegidas pelo artigo 5º da Constituição tornem-se objeto de juízos derrogatórios sobre meu caráter. Não me conformo que palavras ditas em particular sejam tratadas como ofensa pública antes de se proceder a um exame imparcial, isento e corajoso do levantamento ilegal do sigilo das informações. Não me conformo que o juízo personalíssimo de valor se sobreponha ao direito. Não tive acesso a grandes estudos formais, como sabem os brasileiros. Não sou doutor, letrado, jurisconsulto, mas sei, como todo ser humano, distinguir o certo do errado, o justo do injusto. Os tristes e vergonhosos episódios das últimas semanas não me farão descrer da instituição do Poder Judiciário, nem me farão perder a esperança no discernimento, no equilíbrio e no senso de proporção de ministros e ministras da Suprema Corte. Justiça, simplesmente justiça, é o que espero para mim e para todos na vigência plena do Estado de Direito Democrático. No Congresso Nacional, essa carta aberta do presidente provocou reações tanto de aliados quanto de opositores. Parlamentares governistas elogiaram. Eu achei uma carta excelente, uma carta equilibrada e de quem quer ajudar o país a retomar a normalidade democrática, de quem quer ajudar a retirar o país deste ambiente de golpismo. A oposição rebateu, não aceita o trecho da carta em que Lula se coloca como vítima de vazamentos ilegais. Para os opositores, as gravações revelam que, em vez de vítima, Lula se comportou como cidadão acima da lei, pressionando e tentando influenciar Judiciário, Congresso e a Receita Federal. Ele se julga um cidadão superior, mas ele é um cidadão comum e igual a qualquer outro. E você acha normal um cidadão ficar pressionando o Supremo Tribunal Federal ou o ministro da Fazenda para acionar a Receita Federal da forma que ele fez? Ele não é melhor do que ninguém, mas se julga uma espécie de príncipe. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, enxerga na carta respeito às instituições. O presidente Lula, primeiro, expressa o seu maior respeito ao Poder Judiciário e diz que é a sua própria prática enquanto presidente da República que testemunha disso, e também se mostra como alguém que está indignado, e estando indignado por conta de divulgação que os seus advogados consideram ilegais. O senador Aécio Neves, do PSDB, diz que Lula precisa esclarecer o que pensa. Vale o que ele diz nas gravações ou o que afirmou na carta. A carta do presidente é uma tentativa de minimamente reconciliar-se com essas instituições, mas nelas próprias há um grande sentimento de dúvida. O que pensa o presidente? É aquilo que ele diz em privado, no telefone, ou aquilo que ele escreveu nessa carta? Mas ela não toca na questão central. Não me pareceu que o presidente Lula, ou ex-presidente Lula, arrependa-se daquilo que disse. No plenário do Senado, o senador Lindenberg Farias, do PT, leu a carta aberta de Lula e lembrou que ele tinha boa relação com o Judiciário quando estava na presidência. Ele mostrou o que ele fez na história dele. Sempre muito diálogo com o Poder Judiciário, muito respeito pelas instituições, isso é um fato. Você pegar uma conversa distorcida, uma conversa privada e tornar pública, você fez justamente para criar esse constrangimento com o Supremo Tribunal Federal. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas, rebateu a parte da carta em que Lula reclama que palavras ditas, em particular, foram tratadas como ofensas públicas. Diz que na carta, Lula não retira o que afirma nas gravações, apenas se mostra inconformado por elas terem vindo a público. Essa carta deixa claro que é uma confissão pública de que ele pensa exatamente aquilo que está nas gravações. Ele não se desculpou à sociedade brasileira pelos palavrões que usou e muito menos às autoridades que agrediu. A gente viu no começo dessa edição do Jornal Nacional, manifestantes foram às ruas hoje em todos os estados e no Distrito Federal em atos a favor da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. O dia na Avenida Paulista começou tenso. Um pequeno grupo de manifestantes contra o governo Dilma, que tinha passado a noite acampado em frente à sede da Federação das Indústrias de São Paulo, resistia em deixar o local. A tropa de choque usou bombas de efeito moral e jatos d'água para dispersar os manifestantes.
é que o ato a favor do governo Dilma já estava agendado para essa sexta-feira. 3h30 da tarde, a Avenida Paulista foi interditada há pouco pela Polícia Militar, desde ali a esquina com a Rua da Consolação, onde a gente vê aquele caminhão da tropa de choque da PM. Aí passa por onde nós estamos aqui, são 6 quarteirões de interdição, até o vão livre do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, onde os manifestantes pró-Dilma começam a se concentrar. O ato em defesa da democracia, dos direitos sociais, contra o golpe e também pró-Lula foi organizado por mais de 60 entidades. Entre elas, a CUT, MST, PT e UNE. Os manifestantes vestindo vermelho trouxeram cartazes, balões e bandeiras do Brasil e do PT. Havia também uma enorme bandeira com o rosto da presidente Dilma. Houve um princípio de tumulto entre um pequeno grupo de manifestantes e pessoas que eram a favor do impeachment. A polícia teve que usar spray de gás para dispersar a confusão. Conforme foi anoitecendo, o número de participantes foi aumentando. Segundo os organizadores do ato a favor do governo, às 7h30 da noite havia 350 mil pessoas na Avenida Paulista. A Polícia Militar e o Datafolha só vão divulgar números ao final da manifestação. No ato contra o governo Dilma e contra o PT no último domingo, os organizadores calcularam 2,5 milhões de pessoas. Eles ocuparam 23 quarteirões da Avenida Paulista. Hoje, no ato pró-Dilma, foram 11 quarteirões. O ex-presidente Lula chegou à manifestação pouco depois das 7 da noite. Subiu num carro de som e foi aplaudido. Em seguida, ele discursou para a multidão. E nós queremos dizer mais uma vez, o povo brasileiro aprendeu que democracia não é um direito morto se nunca ser regulamentado na Constituição. O povo não quer que a democracia seja apenas uma palavra escrita, temos direito a isso. O povo não quer ter direito apenas à comida, ele quer comer de verdade, ele quer estudar de verdade, ele quer passear de verdade. No Rio de Janeiro, os organizadores disseram que entre 50 e 70 mil pessoas participam da manifestação. A Polícia Militar não divulgou números. Os organizadores montaram um palco ali no Paço Imperial, aqui na região da Praça 15, no centro do Rio. O protesto começou por volta das 5 da tarde, já são mais de 3 horas de discursos de líderes sindicais, movimentos sociais, artistas e políticos da base de apoio do governo. Os manifestantes trouxeram faixas e cartazes contra o impeachment da presidente Dilma, também de apoio ao presidente Lula e contra o juiz federal Sérgio Moro. Agora à noite, lá no palco, acontece uma série de shows musicais. Em Belo Horizonte, a manifestação reuniu 60 mil pessoas, segundo os organizadores. Para a Polícia Militar, foram 18 mil. Um grupo de manifestantes se reuniu no alto da Avenida Afonso Pena, região centro-sul da cidade. Outro grupo aguardava no centro da capital mineira. Os dois grupos se juntaram e saíram em passeata pelas ruas do centro da cidade. Lideranças subiram em carros de som e fizeram os primeiros discursos a favor do governo do PT e do ex-presidente Lula. No início da noite, eles participaram de um ato na Praça da Estação. Em Brasília, a manifestação começou ao entardecer. Para os organizadores, eram 20 mil pessoas. A Polícia Militar calcula em 4 mil. Os manifestantes que apoiam o governo e que se concentraram aqui na Praça do Museu da República decidiram descer à esplanada dos ministérios. Foram levando bandeiras do PT, cartazes e faixas em defesa da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Protestaram contra o juiz Sérgio Moro, a Lava Jato e o impeachment. No Recife, a manifestação reuniu, segundo os organizadores, 200 mil pessoas. A PM estima que foram 15 mil.
A manifestação de apoio à presidente Dilma e ao ex-presidente Lula foi convocada pela Frente Brasil Popular. A concentração foi às 3 horas da tarde na Praça do Derby. Depois, os manifestantes saíram em passeata e percorreram 3 quilômetros pela Avenida Conde da Boa Vista. Teve até boneco gigante de Dilma e Lula. À noite, eles ocuparam parte do centro da cidade. Também houve manifestação em Porto Alegre. Os organizadores estimam em 60 mil pessoas. A PM em 10 mil. Os manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff se reuniram na Esquina Democrática, no centro da capital gaúcha. Eles também defenderam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a todo momento gritavam palavras de ordem contra a atuação do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Esse ato a favor do governo começou pouco depois das 4 horas da tarde. A manifestação encerrou agora há pouco com uma caminhada pelo centro de Porto Alegre. Também houve protestos em outras capitais brasileiras. Em Aracaju, o protesto organizado pela Frente Brasil Popular reuniu 22 mil pessoas, segundo os organizadores. A Polícia Militar não fez estimativa. A concentração foi na Praça General Valadão, com discursos de apoio ao governo Dilma. Nós estamos aqui para defender o Estado Democrático de Direito e garantir a vontade democrática que o povo brasileiro demonstrou em 2014. Em Fortaleza, de acordo com a organização, cerca de 50 mil manifestantes se reuniram no centro. Para a PM, eram 6 mil, com bandeiras vermelhas, faixas e até uma jararaca, numa referência à expressão usada pelo ex-presidente Lula. Em Salvador, a caminhada a favor do governo Dilma e do ex-presidente Lula percorreu a Avenida 7 de Setembro. Os manifestantes levaram bandeiras do Brasil, de partidos políticos e de movimentos sociais. Segundo os organizadores, 100 mil pessoas participaram. A PM calcula em 50 mil manifestantes. Em João Pessoa, a concentração foi numa das principais avenidas do centro. Segundo os organizadores, 30 mil pessoas participaram do protesto. A PM estima em 20 mil. A passeata levava faixas a favor de Dilma e contra o impeachment. Segundo o portal de notícias G1, até às 8h40 da noite, as manifestações a favor do governo Dilma ocorreram em 55 cidades de todos os estados e no Distrito Federal e tiveram a participação de 1.200.000 pessoas, segundo os organizadores, e 267 mil nos cálculos da Polícia Militar. No domingo passado, as manifestações contra o governo foram realizadas em 337 cidades de todos os estados e reuniram 6.900.000 pessoas, segundo os organizadores, e 3.600.000, segundo a Polícia Militar. Integrantes da Polícia Federal fizeram manifestações de apoio às equipes da Operação Lava Jato em 9 cidades brasileiras hoje. Em Brasília, o ato foi em frente à sede da Polícia Federal. Delegados e agentes lembraram os 2 anos da operação e defenderam a autonomia da corporação. Também houve manifestações em São Paulo, em Belo Horizonte e em Fortaleza. Manifestantes também saíram às ruas hoje em protestos contra o ex-presidente Lula e contra a presidente Dilma Rousseff. Em Goiânia, o protesto durou 5 horas. O movimento recebeu o apoio de comerciantes que fecharam lojas durante a tarde. Em Campo Grande, manifestantes acamparam numa praça da cidade. Caminhoneiros usaram pneus para bloquear rodovias em Mato Grosso. Filas de caminhões se formaram. O protesto também foi contra o preço do frete e do diesel. Em Blumenau, Santa Catarina, os manifestantes se concentraram em frente à prefeitura da cidade. O presidente do Senado, Renan Calheiros, exonerou José Eduardo Marzagão, o assessor do senador Delcídio do Amaral. Foi Marzagão quem gravou aquela conversa com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. No diálogo gravado, Marzagão afirmou ao Mercadante que Renan Calheiros tinha ofendido a presidente Dilma. O presidente do Senado disse que isso é inverídico e que por isso houve quebra de confiança. Eduardo Marzagão disse que a exoneração é uma retaliação e ainda não decidiu se vai recorrer. O juiz Sérgio Moro autorizou hoje que o pecuarista José Carlos Bonlai fique por 3 meses em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica para se tratar de um câncer na bexiga. José Carlos Bonlai vai deixar Curitiba na segunda-feira. Ele é acusado de pegar um empréstimo em nome do PT que teria sido pago de maneira fraudulenta. Uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deu início à contagem de prazo nos trabalhos da comissão que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma.
Não se via uma sessão numa sexta-feira desde fevereiro do ano passado. Em 11 minutos, a oposição conseguiu o número de deputados. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 51 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Governistas que falavam em virar logo a página do impeachment porque acreditam que terão maioria, não apareceram. A deputada Érica Cocai, do PT, foi a única que marcou presença e protestou contra a pressa da oposição. Esta mesma oposição, que tem sido complacente com o presidente da casa e que não faz qualquer tipo de movimento para acelerar o processo de quebra de decoro parlamentar de Eduardo Cunha, é a oposição que entra num afã e se acelera para poder fazer caminhar o processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. A presidente Dilma tinha 10 sessões para apresentar a defesa. Agora só tem mais 9. Se a oposição mantiver essa disposição, na primeira quinzena de abril, o relatório estará pronto para ser votado no plenário da Câmara. O presidente da comissão especial disse que quer dedicar as próximas 2 semanas ao debate. Nós vamos utilizar esse prazo para esclarecimentos, para fazer sessões de esclarecimentos da parte técnica, da parte jurídica, da parte política, com entidades, enfim, a mais ampla a forma de trabalho da comissão. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu por 26-2 apoiar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi tomada após reunião que durou quase o dia todo. Agora o Conselho da OAB decide se vai entrar com um novo pedido de impeachment ou se vai apoiar o pedido que já corre no Congresso. Vamos voltar a falar das manifestações de hoje pelo Brasil. Segundo o G1, o portal de notícias da Globo na internet, somando as estimativas feitas até agora, tanto pelos organizadores quanto pelas polícias militares, os atos realizados nesta sexta-feira foram os maiores a favor do governo e de Lula desde o ano passado. Mas a comparação do G1 também permite afirmar que as manifestações de hoje a favor de Dilma e de Lula são menores do que as de domingo passado, em que foram às ruas os manifestantes contrários a Dilma e a Lula. Dito isso, vamos ver como é que está o protesto nesse momento em São Paulo com o repórter César Galvão. César. Olá, Renata. Uma grande parte dos manifestantes já deixou a Avenida Paulista. Agora, existem apenas 2 grupos. Este em frente ao MASP, onde havia até agora há pouco uma apresentação musical, e alguns quarteirões adiante, em frente à Fiesp. Vamos aos números do protesto na Avenida Paulista. Hoje, segundo a Polícia Militar, o pico foi às 6h45, com 80 mil pessoas. Os organizadores divulgaram 350 mil pessoas e o Instituto Datafolha, 95 mil. Foi um protesto menor do que do último domingo, quando a PM falava em 1.400.000 pessoas, os organizadores 2,5 milhões de pessoas e o Instituto Datafolha, 500 mil pessoas. Renata. De São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, para a Praça 15, no centro da cidade. Ela está ocupada. O repórter Elter Duarte acompanha. Boa noite, Elter. Oi, Renata. Boa noite. Pois é, os manifestantes ainda estão aqui no Paço Imperial, na Praça 15, no centro da cidade. Os organizadores vão aí alternando os discursos e muitas apresentações musicais, sempre com gritos de guerra contra o impeachment da presidente Dilma e em defesa do ex-presidente Lula. Integrantes da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro participaram do ato hoje à tarde em apoio ao mandato da presidente Dilma. Bom, os organizadores disseram agora há pouco que 70 mil pessoas participaram do ato, mas a gente vê que as pessoas já estão se dispersando, já estão começando a voltar para casa. Bom, os organizadores também disseram que as apresentações aqui vão até a meia-noite, Renata. Do Rio de Janeiro, a gente vai agora ao vivo a Brasília. O Vladimir Neto informa sobre o protesto em frente ao Congresso. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Renata Bonner, boa noite a todos. Estamos no Salão Negro do Congresso, onde é possível ter uma boa visão da manifestação que ocorre nesse momento em frente ao Parlamento Brasileiro. Os manifestantes, assim que eles chegaram, estenderam faixas, como uma bem grande, onde estava escrito Lula, guerreiro do povo brasileiro. E estão agora gritando palavras de ordem, fazendo discursos de apoio ao ex-presidente Lula e à presidente Dilma e também contra a possibilidade do impeachment, que eles chamam de golpe, e contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Neste momento, segundo a PM, 6
10.000 pessoas participam do ato. Para os organizadores, chegou a reunir 50.000 pessoas. Estão posicionados aqui em torno do Congresso Nacional 1.700 PMs, além de 200 policiais da Câmara e do Senado para garantir a tranquilidade do ato. E uma última informação: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de conceder uma liminar que suspende a nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil e mantém a investigação contra ele com o juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato no Paraná. Essa decisão acaba com o impasse de outras decisões divergentes em instâncias inferiores. Segundo o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes diz que viu a intenção de Lula em fraudar as investigações. Lula ainda pode recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Renata. E com essas informações ao vivo de Brasília, a gente encerra o Jornal Nacional.